Aleluia! Nosso desejo hoje era passar o encargo de uma mensagem da estância e continuar tendo um compartilhar mais prolongado. Mas hoje os encargos foram muitos e eu vou tentar falar em 25 minutos e ainda liberar alguns compartilhares, mas vão ser poucos para a gente terminar a reunião impreterivelmente aos 15 para meio-dia, tá bom? Então vou tentar não exceder a 25 minutos. Aleluia. Nessa última conferência, a palavra foi algo extremamente marcante para todos nós que pudemos estar ali, ou que ouvimos pela internet, ou que estamos ouvindo agora, ou lendo as mensagens que já estão disponíveis para nós no site do Instituto Vida para Todos. E essa mensagem 4 mostra para nós, primeiro, um panorama da civilização pré-diluviana, uma situação de degradação descrita parcialmente no capítulo 3 da Carta aos Romanos, e no capítulo 4 abre um panorama novo, um novo começo com a história de Abraão. E desse panorama nós tiramos alguns pontos para desfrutarmos dessa manhã. Hebreus capítulo 11 faz um resumão da era dos patriarcas. Hebreus capítulo 11 fala de 7 patriarcas: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. Então ele fala dessas 7 pessoas como as pessoas que marcaram a era dos patriarcas. Então o primeiro grupo, Abel, Enoque, Noé, e o segundo grupo, Abraão, Isaque, Jacó e José. Desses patriarcas, nós temos esse primeiro grupo, que nós já falamos, Abel, Enoque, Noé. E quando chega na época de Noé, ainda muitos dos primeiros, como Adão, como Sete, eles viveram muitos anos. Então, muitos deles ainda estavam vivos alguns anos antes do dilúvio. Eles não estavam lá na época do dilúvio, mas viveram o suficiente para influenciar gerações. São pessoas que experimentaram o Senhor. Entretanto, quando nós olhamos o cenário da civilização humana na época de Noé, havia uma família posicionada pelo Senhor em toda a terra. E se nós olharmos essa família, alguns fatos que aconteceram após o dilúvio, nós vamos falar o seguinte: tinha Noé, que era posicionado pelo Senhor, e tinham os filhos, os genros, as noras, que estavam ali acompanhando mais ou menos, desfrutando um pouco da bênção e da fidelidade de Noé. Mas não podemos dizer que tinha uma família inteira absoluta para o Senhor. Eram ainda os filhos de Noé, apresentavam muitas fragilidades, tanto que nós vemos uma grande separação desses filhos de Noé logo após o dilúvio. Bom, então na época de Noé já havia entrado a degradação tão grande na história da humanidade que não havia esperança para a humanidade, a não ser acabar e recomeçar com uma pessoa. Então, entre Noé e Abraão, passaram-se pouquíssimos anos contado dentro do que se vivia naquela época. Apenas 352 anos entre Noé e Abraão. Noé morreu poucos anos antes de Abraão surgir, E em 352 anos foi o suficiente para entrar outro nível de degradação tão grande que em toda a terra não havia nem uma família que servia ao Senhor.
Mas e Abraão? Abraão era tão idólatra quanto todos os outros. Ele foi chamado do meio da idolatria, de uma terra idólatra. De acordo com os historiadores, o pai de Abraão era um fabricante de ídolos. Deus teve que pregar o evangelho para Abraão. Abraão creu em Deus e começou algo novo. Então, este era o cenário pós-dilúvio. Você vai assim, então, numa geração assim, então, em 352 anos entrou tanta degradação? Não se estranhe com isso. O irmão falou para nós o seguinte: Moisés atravessou o Mar Vermelho, experimentaram momentos maravilhosos, grandes milagres lá no Egito, travessia do Mar Vermelho, chegou do outro lado, festejaram, desfrutaram do Senhor e tal. Moisés sobe, o Senhor aparece, fala, trovão, isso, aquilo, aquela imagem ali de Êxodo, né? E Moisés sobe ao monte. Em 40 dias, toda aquela geração que desfrutou dos milagres no Egito, que atravessou o Mar Vermelho, 100% deles, inclusive o sumo sacerdote Arão, se tornaram idólatras em apenas 40 dias. Essa é a condição da humanidade. E aí a gente assusta: puxa, eu casei, tenho meus filhos, cuidei dos meus filhos, depois vem os netos, e aí em pouco tempo, era uma família de crente, depois surge um que não, e depois vai desviando e tal. Em poucas gerações, às vezes, uma experiência de um pai e de uma mãe desaparece. Mas nós queremos encorajar, primeiramente, antes de continuar esse encargo, aos pais, as mães, os avós, as avós, os bisavós e as bisavós, que existe uma promessa de bênção para a sua família. Não desista, permaneça orando. Hoje, na nossa sociedade, essa questão do trabalho excessivo, a demanda excessiva, tem tido uma forte demanda para os netos ficarem com os avós por algumas horas por dia, alguns dias por semana, enquanto os pais estão trabalhando. Avós, não percam a oportunidade de fazer com que a geração do Evangelho prossiga. Insista, em cada geração dos seus filhos. A gente olha e fala: puxa, eu tive 5 filhos e só um serve ao Senhor. Não desista. A geração que crê no Senhor, a bênção vai passar por eles e pode abençoar toda uma família. Os outros que não permanecem no Senhor, o que podia ser falado, o que podia ser cuidado, já foi feito. Insista com os netos, insista com os bisnetos. Não deixa desaparecer o nome do Senhor da sua descendência. A degradação entra de uma maneira avassaladora e rapidamente. Cuide da próxima geração, em todas as oportunidades que tiverem. Avós, não desistam dos seus netos. E os que têm o privilégio de conhecer bisnetos, não desistam deles. Semeie a boa semente. Aleluia. Senhor Jesus. Então nós vemos aqui no capítulo 4 de Romanos, conta a história de Abraão. Fala da experiência dele e mostra como pano de fundo uma segunda história, que é a história de Ló. Então nós temos, na história de Abraão, temos uma inserção que é a história de Ló. Primeira coisa que a gente assusta com relação a essa condição da humanidade degradada, descrita em Romanos 3, descrita na situação pré-diluviana e também descrita na história da geração que chegou até Abraão. O que nós podemos dizer para os irmãos é o seguinte: no que depende de resgatar e salvar pessoas, Deus é especialista nisso. Ele é capaz de arrancar e ter um novo começo e marcar a história da humanidade até do meio de uma família idólatra com pessoas idólatras.
Deus pode levantar pessoas, mas temos um enorme alerta na história de Ló. Abraão teve a sua experiência marcante com o Senhor, e como pano de fundo nós temos a história de Ló. Atos mostra que antes de habitar em Harã, Abraão morava com seus pais na Mesopotâmia. E depois ele mudou para Harã. Nesse intervalo, um tio de Abraão faleceu, também se chamava Harã, né? E Ló ficou órfão. Então o pai de Abraão, Terá, sabendo que Abraão não tinha filhos, Sara era estéril, falou para ele: olha, toma esse menino, cuida dele e trata como sendo seu filho. Abraão, beleza, cuidou de Ló. E aí eles foram, habitaram em Harã. Em Harã, o pai de Abraão morre. E aí Deus chama novamente e fala para ele sair. Vamos ver Gênesis capítulo 12, nos mostra melhor esse versículo. Gênesis 12, o que aconteceu nesse momento em Harã? Então, no capítulo 11, versículo 32, morreu Terá, que era o pai de Abraão. 12, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Vamos entender uma coisa: se o pai dele tinha morrido, por que ele mandou sair da casa do pai? O pai já tinha saído há muito tempo. Por que ele tinha de sair da casa do pai e sair da parentela? Quem que era a parentela? A gente pensa que eram umas 50, 100 pessoas. Era uma pessoa só, chamada Ló. E quem que era a casa do pai? A casa do pai não tinha o pai, mas eram os negócios prósperos do pai de fabricar ídolo. Era um negócio altamente lucrativo e produtivo. E Abraão tinha que abrir mão da grande oportunidade de gerir o grande negócio do pai. Um negócio próspero e lucrativo. Abrir mão daquilo para viver na incerteza de um lugar, de uma terra completamente incerto, de acordo com a orientação de Deus. Então ele atendeu, abriu mão dos negócios do pai, foi embora e levou Ló a tiracolo. E Ló foi com ele. E nós vemos o capítulo 12 de Abraão, o desenvolvimento de uma contenda, um conflito. Gênesis 12, né? Essa contenda surgiu porque Abraão tinha a bênção de Deus, ele enriqueceu. Ló estava junto com ele, pegou rebarba nessa bênção e enriqueceu também. Então a gente sempre viu isso como algo muito positivo. Mas vamos ver uma outra história para a gente entender o porquê que essa situação não é normal. Nós tínhamos o rebanho de Abraão, o rebanho de Ló, os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Parênteses, Jacó tinha 12 filhos, e todos cuidavam de um só rebanho. Não tinha 12 rebanhos, não tinha concorrência entre pastores de um, pastores de outros, todos eram pastores de um só rebanho. Isso é uma grande advertência para nós. Isso mostra para nós que, por um lado, Abraão sempre tratou Ló como filho, e Ló jamais considerou Abraão como seu pai. Abraão recebeu a riqueza da parte de Deus, Ló aproveitou essa bênção para desenvolver o seu próprio negócio dentro do negócio de Abraão. Um rebanho à parte, pastores à parte, riquezas à parte das riquezas de Abraão. A experiência de Ló deveria ser a seguinte: tio, tudo que você tem vem de Deus, eu tenho desfrutado disso tudo, eu não posso ter um rebanho meu, tudo é teu, e eu vou cuidar do que é teu. Assim fizeram os filhos de Jacó. Então nós vemos ali, indo, cuidando, todos cuidavam de um só rebanho.
Isso é uma grande advertência para nós, porque a experiência de Ló foi de afastar-se de Abraão, afastar-se de Deus e produzir duas descendências que se tornaram inimigas dos filhos de Deus, que foram Moabe e Amon. Mais do que isso, passados 4.000 anos, onde está Moabe e Amon? Desapareceu. Onde está a descendência de Abraão? Do lado terreno, continua 4.000 anos depois, uma nação firme. E a descendência espiritual de Abraão ocupou toda a terra. Esta é a consequência de ter um rebanho paralelo, uma atividade paralela e achar que pode fazer algo concorrendo com a pessoa de Abraão. Outro ponto que mostra o coração inadequado de Ló, no capítulo 12 de Gênesis, no mínimo, ele deveria dizer: não, tio, já que a gente vai se separar, é melhor assim mesmo, eu tenho meu rebanho e tal, mas a humanidade dele ainda era muito ruim. O tio idoso, muito mais velho do que ele, muito mais pesado nas suas atividades, ele vai, é para escolher? Opa, esse lado é melhor. Ele devia ter dito: tio, escolhe você, prioridade sua. Nem esse mínimo de dignidade Ló tinha. Ele conseguiu, mais tarde, ser resgatado, não ser destruído junto com Sodoma, não pela excelência, não pela sua habilidade, não pela sua justiça, mas porque ele foi justificado pela intercessão de Abraão. Nele mesmo não havia tal justiça. Senhor Jesus, isso continua para nós, irmãos, sendo esses dois casos, a situação pré-diluviana e a experiência de Ló. Na situação pré-diluviana, nós temos um homem chamado Nimrod. Nimrod foi alguém com o mesmo perfil de Ló. Ele começou como alguém que era conhecido como um poderoso caçador diante do Senhor e usou isto para se promover, construir um reino próprio, um negócio próprio, no lugar de servir a Deus e promover o nome de Deus na terra, ele promoveu o próprio nome. Ló também, no lugar de promover o nome de Deus, a pessoa de Abraão, que era o profeta de Deus na época, quem falava por Deus na época, quem desejasse, no aspecto prático, servir a Deus naquela época, deveria servir junto com Abraão. Ló, ele resolveu promover um negócio próprio e a parte do negócio de Abraão. Isso para nós é uma advertência. Deus consegue tirar do meio de uma população idólatra alguém, transformar e fazer dele um Abraão. Mas Deus não consegue trabalhar um coração rebelde e divisivo como o de Ló e transformá-lo em alguém útil a ele. Isso não é algo fácil. A obra redentora de Cristo alcança o pior pecador que a gente puder imaginar na face da terra, mas um coração rebelde, divisivo, que traz danos para a casa de Deus, é algo que não é fácil ser resgatado, porque isso é algo que a obra redentora não atinge. É necessário uma obra de transformação que demanda a cooperação do homem. São duas situações, duas coisas, e essa palavra, nessa conferência, veio trazer para nós essas coisas que estão ocultas no nosso coração, colocando em contraposição ao coração de Abraão. Abraão era alguém puro de coração. Mateus 5, o Senhor fala: bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. No Salmo 51 fala, vamos ver, Salmo 51,
versículo 10. Senhor Jesus, Salmos 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim. Pureza de coração é a chave no nosso serviço ao Senhor. A queda de Ló está relacionada com impureza no coração. E a chave da bênção, do sucesso e da vida de Abraão, do modelo que ele se tornou para toda a humanidade, foi pureza de coração. Para mim, nessa mensagem 4, o maior alerta, o maior encorajamento é pureza de coração. Eu desfruto muito desse Salmo 51, versículo 10, porque o salmista, ele não fala para o Senhor transformar o coração dele, que era impuro, em um coração puro. Ele não pede para melhorar, que ele já estava no caminho da pureza, mas precisava de melhorar um pouquinho, para acelerar a melhora. Ele fala para criar. E esse criar é criar a partir do zero. Ele fala: Senhor, eu não tenho. O que eu tenho, que está batendo aqui no meu peito, é impuro. E coração impuro não tem jeito de remendar. Some com ele e cria do zero um completamente novo. Essa é a grande esperança para cada um de nós que servimos ao Senhor. Um coração puro. E um coração puro, ele não aparece a partir de remendos, de reformas, de melhorias, de puxadinho. Ele tem que ser demolido e produzir algo completamente novo. Pureza de coração não é algo que se reforma, é algo que se constrói do zero a partir da palavra do Senhor. Então, a oração do salmista é: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Senhor Jesus, a experiência dessa pureza de coração do Abraão, isso, ter um coração puro, não significa ter uma vida onde a gente não erra, não falha e não pisa na bola. Então, com esse coração puro, Gênesis consegue descrever a história das falhas, dos acertos e dos erros de Abraão, mostrando que se eu tenho um coração puro, até os erros Deus consegue remendar. Mas o que Deus não consegue remendar é a ausência de pureza no coração. Por que é necessária a pureza de coração? Para Abraão foi dada uma promessa de uma terra que ele nunca recebeu, os descendentes dele que receberam. Foi dado tardiamente um descendente. Ele achou primeiro que seria Ló, depois ele tratou Eliezer o Damasceno como se fosse o descendente, e tardiamente é que veio Isaac. E quando ele tinha certeza, agora graças a Deus tem um descendente, o Senhor pegou, falou e mata. Então, Abraão, ele tinha um coração completamente puro, porque o que Deus falava, ele fazia. Para nós entendermos o que é caminhar pela palavra de Deus, você ter a palavra de Deus acessível. Então nós vimos várias gerações antes do dilúvio e depois do dilúvio, onde desapareceu por completo o nome de Deus na terra. Entretanto, depois que a palavra de Deus foi dada e foi escrita, mesmo ainda na forma de lei, nunca mais deixou de ter pessoas na terra exaltando o nome de Deus. Podia diminuir num tempo, podia passar por um período crítico, mas zerar, como foi no período anterior a Abraão, como foi nos dias de Noé, nunca mais aconteceu na história da humanidade. Porque quando a palavra de Deus está disponível, acessível, os milagres acontecem. Os corações puros são criados porque ao falar de Deus.
Outra advertência para pais, mães, avós e bisavós: infunda a palavra nos filhos e nos netos. Essa palavra memorizada, guardada, versículos decorados, as músicas infantis memorizadas que trazem a palavra de Deus, vai garantir a continuidade de uma geração de servos de Deus. Eu posso não crer na minha habilidade, na minha competência, na minha boa criação de filhos. O Senhor, Ele de vez em quando apronta uma com a gente para nos quebrar o nosso orgulho, né? A gente fez tudo certinho com fulano, com o filho número 2, com o filho número 3, com o filho número 4, mas o número 3, não caminha de jeito nenhum. Ele não segue o Senhor, não gosta de estar nas reuniões. O que fazer? Não se preocupe, insista semeando palavra. Põe palavra dentro dele. A habilidade não está na nossa capacidade de criar bem filhos, está na palavra de Deus semeada no interior deles. Precisamos de crer na eficácia dessa palavra. Ela fez isso durante milhares de anos, desde Moisés. Antes da palavra escrita, desaparecia por completo o nome de Deus da terra em poucas gerações. Mas depois da palavra escrita, nunca mais isso aconteceu. Precisamos de crer na eficácia dessa palavra, né? Aleluia! Senhor Jesus. Voltando à questão, para a gente fechar, do rebanho de Deus e o rebanho, acho que não, está suficiente. Vamos compartilhar? 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos de compartilhar aqui na frente, os irmãos que estiveram na conferência, dentro dessa palavra, dentro do que os irmãos desfrutaram, compartilhem curto, para que em 15 minutos, 15 irmãs ou irmãos possam compartilhar. Aleluia.